meu convite, vamos orar. Não sei quantas pessoas, quantos convidam vocês para a oração, mas eu convido, vamos orar. Mesmo nem todos aceitando o convite, ou nem todos gostando desse convite, eu faço o convite todos os dias, 2 vezes por dia. Vamos orar. Vamos nos apresentar a Deus em oração, para que Deus nos dê graça, muita graça, porque principalmente neste mundo, onde pessoas parece que despertam ou fazem de tudo para despertar a nossa ira, nós precisamos da graça do Senhor. Senão nós vamos passar o dia irado, né? A gente se ira com absolutamente tudo, porque tem pessoas que têm, parece que, o talento para despertar a nossa ira. Então nós vamos orar, vamos pedir direção, vamos pedir sabedoria para Deus. Pessoal aí que está pelo Facebook, pessoal do rádio, vamos orar. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, querido Pai, amado Senhor, bendito, bendito, bendito és Tu. Mais uma manhã que o Senhor nos presenteia. Mais uma manhã que o Senhor nos fortalece. Mais uma manhã que nós podemos exaltar e glorificar o Senhor, porque o Senhor faz parte das nossas vidas, e mais uma manhã que nós continuamos fazendo parte deste mundo. Isso é graça do Senhor, isso é compaixão, isso é misericórdia. Porque enquanto estamos aqui, podemos exaltar e glorificar o Senhor, por livre e espontânea vontade. Ninguém nos força, ninguém nos obriga, ninguém nos coloca contra uma parede e aí nós somos obrigados a glorificar a Deus. Não, nós glorificamos o Senhor porque nós te amamos. Nós estamos aqui por livre e espontânea vontade, estamos aqui para exaltar e para cultuar o Senhor porque te amamos. Recebe, Senhor, nesta manhã, o nosso culto, a nossa adoração. Fala conosco, Senhor. Como nós precisamos ouvir a Tua voz, como nós precisamos aprender. Senhor, tanto tempo já se passou e tão pouco nós aprendemos. Ensina-nos um pouco mais nesta manhã. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, e a Ti toda a honra e toda a glória. Assim eu oro, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, no nome do nosso Senhor. Amém. Entrou errado esse fundo musical aí. Não era para entrar esse fundo, não, mas ele entrou. Esse fundo musical chama-se Breve Jesus Voltará. Eu creio também que breve Jesus voltará. É este fundo aí que é para entrar. Oh, irmãos, eu tô tentando de todas as formas, nestes últimos dias, fugir de todo tipo de polêmica. Porque eu não ando com a cabeça muito boa para polêmica, não. Minha cabeça
está muito ocupada com outras coisas, eu não quero polemizar nada. Mas parece que quanto menos eu quero polemizar, menos eu consigo. Mas hoje eu vou. Vamos abrir a Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Ô irmão, ô irmã, eu não sei quantas pessoas convidam vocês para oração e quantas convidam vocês para abrirem as suas Bíblias. Eu verdadeiramente não sei, mas eu convido vocês para que vocês orem e também convido vocês para abrirem as suas Bíblias. Eu sei que não é todo mundo que faz isso. Tem gente que diz, não vou abrir nada, ele vai ler daqui a pouco, eu ouço. Tudo bem, o que eu posso fazer? Não é nada. Só posso fazer o que eu tenho que fazer, que é orar e ler a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Mas olha, se você tem, abra a sua Bíblia, leia comigo. A Bíblia é para ser lida, mas muito mais do que lida. A Bíblia é para ser entendida e obedecida. Então, se você não pode ler, eu sei que tem muita gente que nesse momento está trabalhando, dirigindo, trabalhando, enfim. Eu leio. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. A Bíblia não diz isso? A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. É assim que ela diz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, está escrito assim, ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou ler o versículo 26. Mas, você que está lendo aí, leia os versículos anteriores, para você confrontar, checar aquilo que eu vou falar aqui. Diz assim a Bíblia, 2 Timóteo 2, 26, ó. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vou falar o que a Bíblia fala sobre escravidão espiritual. A Bíblia diz que qualquer ser humano pode ser escravo espiritualmente. Primeiro nós somos escravos espiritualmente, depois escravos de alma e por fim escravos na carne. E isso pode acontecer quase que simultaneamente. Mas acontece nesta ordem. Primeiro espiritual, depois de alma e depois de carne. E é exatamente isso que está dizendo aqui, ó. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Os laços que o diabo lança nas vidas.
prendendo o espírito, amarrando a alma e lançando o corpo num sofrimento quase que sem volta. Esta escravidão espiritual que a Bíblia diz para todos nós estarmos alertas, vigiando. Por quê? Porque qualquer pessoa, meu irmão, minha irmã, pode ser vítima. Vítima não é bem o termo. Qualquer pessoa pode ceder a esta escravidão. Qualquer um, né? E depois que se cede, é difícil voltar. Porque os prazeres do mundo, o próprio nome diz prazeres, são coisas que alegram a nossa alma. O prazer faz bem ao corpo. Prazer. E é exatamente isso que a escravidão espiritual nos oferece. Então nós podemos ser escravos do diabo. Está claro aqui para você, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, que qualquer ser humano sobre a face da terra, porque os que já morreram, ou morreram escravos do diabo e já estão no sofrimento, ou morreram salvos e não tem como mais ser escravo do diabo, por causa disso que é sempre sobre a face da terra. Aqueles que estão vivos e aqueles que ainda irão nascer. Esses é que podem ser escravos do diabo. Aqueles que já partiram, já definiram se foram ou não escravos do diabo. Mas o diabo luta para ter os seus escravos. E não pense você que um escravo do diabo anda com correntes pela rua, não é isso. Não é nada disso. A gente pode ser escravo também nesta escravidão espiritual da morte. Escravos da morte. Todo mundo vai passar pela morte. Mas aqueles que são salvos em Cristo, a própria palavra diz, a pessoa é salva em Cristo. Ela vai morrer, mas ela não permanece morta. Ela está viva porque Cristo a salvou. E esta segunda morte de não permanecer morto, ou de permanecer morto, é exatamente o afastamento que as pessoas têm de Deus. Estava vendo hoje, agora há pouco, antes de começar a programação, que não sei se eu vou chamar de ou artista ou artista, não sei o que ele era. Ele era homem, mas se apresentava como se travestia de mulher, acabou morrendo. E eu, neste momento, a hora que eu li, a primeira coisa que me veio à mente é como estará esta pessoa neste momento. Morreu essa madrugada, ou na madrugada de ontem, não sei. Eu vi hoje na internet. Como estará essa pessoa? Né? Porque quando morre alguém assim próximo, eu há 2 semanas perdi uma tia lá em Mogi das Cruzes. E a primeira coisa que me vem à mente é isso. Como
como estará essa pessoa? E olha que eu falei do Evangelho para ela várias vezes. Ela tinha neta cristã, mas não havia meio dela se esquecer dos seus santos. Não houve meio. Ela aceitou Jesus algumas vezes, de boca, a gente via que não era de coração. Né? Quando as coisas apertavam um pouco, ela recorria à oração, mas continuava com o seu padre, os seus santos, a sua igreja. Então não era não aceitar Jesus. E quando ela partiu, a primeira coisa que me veio é como ela estará. Ou como ela está. Né? Porque a morte para aqueles que não são verdadeiramente cristãos, a Bíblia nos orienta que é algo terrível. É pior, é extremamente pior do que as doenças que este mundo traz. Porque este mundo, meu irmão, minha irmã, é um mundo de doenças. Sempre foi e o será até o milênio. Porque a partir do milênio, né, eu falo algumas coisas, eu esqueço que nem todo mundo sabe. Milênio é um período depois da tribulação em que o próprio Jesus Cristo vai reinar como Rei, como Deus, como Senhor aqui na Terra por 1000 anos. Então, neste período, curiosamente, as pessoas vão continuar ficando doentes no milênio. Mas a cura será muito mais fácil. Né? Se você lê isso no livro do Apocalipse. Mas este mundo é um mundo de doenças. Este mundo é um mundo de sofrimento. E a escravidão ao medo da morte deve ser terrível para aqueles que não têm Jesus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É óbvio que aqui está falando por toda a vida após a morte. Porque aqueles que morrem sem Jesus continuam na escravidão ao diabo depois da morte. E esta escravidão, conforme a Bíblia nos orienta, é uma escravidão terrível, de consequências seríssimas e de sofrimentos que a gente nem imagina. Mas, irmãos, nós podemos, irmãs, também ser escravos do pecado. O pecado nos escraviza. O pecado nos aprisiona
E como é fácil a gente ser escravo do pecado. Às vezes a gente entende que pecado, a gente qualifica pecado, às vezes de maneira errada. Eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, se eu não puder ajudar também não atrapalho, né? Eu não mato, eu não roubo. Mas às vezes a omissão é pecado. A arrogância, a prepotência, o orgulho, tudo isso é pecado. Aliás, Satanás caiu pela prepotência. E é simples a gente ser escravo do pecado. E é difícil falar de pecado, porque neste mundo de hoje, muita coisa não é considerada pecado. Por exemplo, eu andei vendo alguns filmes na televisão e eu fiquei chocado, porque a maioria dos filmes que eu vi, todas as pessoas, e eram assim, casais com filhos, as pessoas fumavam a maconha normalmente, pessoas bem estabelecidas, pessoas com profissão, e usavam no filme a maconha normalmente. Aí eu vi um, vi dois, vi três, comecei a falar, mas pera um pouco, estão mostrando que é comum fumar maconha. Aqui não tem problema a pessoa fumar maconha socialmente. É isso que a televisão, que os filmes mostram. Que não tem problema a pessoa de repente ter lá um pouco de maconha para o seu uso, para a sua diversão, para o seu lazer. Se esquecendo que a maconha é algo que vai mudar o seu comportamento, vai mudar a sua personalidade durante o período que você estiver fumando. E depois também. Mas você vê que vão passando para as pessoas, assim, sabe, lentamente. Isso é um serviço diabólico. Beber, não tem problema. Você vê que todos os filmes, as pessoas bebem. Todos os filmes, praticamente, existe a relação homoafetiva. Não tem problema, não pode ser sim mulher com mulher, homem com homem. Vão passando isso e as pessoas vão vendo isso hoje, amanhã, depois, e isso vai se tornando uma coisa comum na vida das pessoas. Isso que a Bíblia chama aqui em Atos capítulo 8, versículo 23, de laço de iniquidade. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Aquilo é como um laço mesmo, sabe? Aquilo é jogado. E se você jogar um laço no meio de uma boiada confinada, um chifre você vai pegar, uma cabeça você vai pegar. Na pior das hipóteses, esse laço vai cair no meio de 2, 3 bois e vai pegar um pé, uma mão, algo pega no meio de uma boiada. É o laço de iniquidade. É o que o diabo faz. É o laço do pecado. A gente abre hoje os jornais, a internet, você vê aí
um noticiário e a gente vê que quantas pessoas... Hoje não se fala mais em 1000, né? Hoje é em milhões e bilhões. Olha, foi bloqueado 1 bi. É só isso que se fala. É o laço do pecado. Satanás joga. Está jogando agora. Eu estou aqui falando e ele está jogando o laço por aí. O laço de iniquidade, que leva a pessoa a estar em fel de amargura. Não é a única passagem que fala sobre isso. Tem aqui João também, capítulo 8, versículo 34. Eu fico reduzindo as passagens, mas às vezes a gente precisa ampliar um pouco. João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, o que a gente pode observar de tudo isso? Da pessoa ser um escravo espiritual ao próprio diabo, ao medo da morte, e escravo do pecado. Então nós não temos mais saída, nós estamos perdidos, nós estamos por conta própria. Ou a gente resiste, ou não tem jeito. Então nós temos que resistir, nós temos que ser forte, resistir. E resistir é uma obrigação de cada um de nós. Não. Claro que nós temos que resistir, é óbvio. Mas e quem não resiste? Está condenado? E quem pecou? Como eu, como você. Você nunca pecou? Claro que pecou. Eu pequei, peco. Como é que faz? Nós não temos saída mais? Nós estamos perdidos. Quantas pessoas me ouvindo nesta manhã dizendo: eu pequei. Pequei ontem, pequei no final de semana, pequei hoje, estou pecando. Então não tem mais jeito. Eu não consegui resistir, eu fraquejei. Não, claro que tem jeito. Porque existe uma promessa de libertação da escravidão espiritual. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Isaías 42, 6 e 7. Eu sou o Senhor. Te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te darei, e te darei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Existe uma promessa para nós. Existe
uma promessa de libertação espiritual para todos que querem ser libertos. Ninguém pode ser liberto se não quiser. Ninguém que é pecador, ou mesmo cativo, ou preso no laço do diabo, no laço da iniquidade, pode ser liberto se não quiser. A condição para a gente ser liberto é querer. Mas não é simplesmente dizer eu quero. O querer quer dizer que para eu ser liberto, eu tenho que me entender, me ver como pecador. Porque às vezes a pessoa está afundada no pecado, mas ela olha para ela mesma, ela não se vê suja. Ela se vê, não, está tudo bem, não, isso não é pecado, não, eu não peco, não, mas isso não. Aí não adianta. Ela tem que se ver como perdida e carente de alguém que venha salvá-la. E quem é esse alguém que salva? Que pode salvar? É exatamente aquele que abre os olhos aos cegos, tira da prisão e do cárcere os que estão em trevas. É Jesus. Jesus não entra na vida da pessoa porque a mãe quer que ele entre. Jesus entra na vida do meu filho. Jesus não vai entrar na vida se o filho não quiser que Jesus entre na vida. Ou entra na vida do meu marido. Jesus não vai entrar na vida do seu marido se o seu marido não quiser que Jesus entre. Porque o querer é se ver pecador, é se ver imundo, é se ver sujo. E precisar ser limpo, é se ver em trevas e precisar da luz, que é Jesus. Não é o homem que liberta. Eu vivo dizendo isso aqui e sou contestado sempre. Eu não me preocupo e nem me incomodo em ser contestado biblicamente, né? O problema é quando nos contestam baseados em nada. Jesus liberta. Jesus é o que nos dá vida novamente. Porque se você está escravo espiritual, você não tem vida. É como se você, eu gosto muito desse exemplo, é como se você arrastasse um cadáver nas suas costas. Você já tem que puxar você e você puxa mais você ainda morto, arrastando você mesmo nas suas costas, pela vida inteira. Um cadáver, porque é uma pessoa morta. E a Bíblia nos diz que o pecado cheira mal às narinas de Deus. Claro que cheira mal. É um homem em decomposição. Ele está se decompondo. E estes homens, toda a humanidade em decomposição, precisa de um libertador espiritual, que é Cristo. Que nos tira das trevas, abrindo os nossos olhos para aquilo que é pecado, para aquilo que ofende ao nosso Deus, para aquilo que não faz bem para a nossa espiritualidade. Então, para resumir, quem liberta é Cristo. Não é igreja, não é culto, não é reunião, não é grito,
não é nada. Quem liberta é Cristo. Mas Cristo só liberta aqueles que querem ser libertos, que se reconhecem pecadores. Porque o que adianta Cristo libertar alguém que não quer ser liberto, que gosta dos prazeres desta vida? Eu falei um pouquinho atrás aí que prazer é coisa boa. Por que o sujeito bebe? Porque ele se sente bem, porque é bom, é gostoso. A hora que ele começa a ficar mais alto, aquilo dá um bem-estar, dá uma alegria, as preocupações vão embora. E aí ele bebe para aquilo não passar. E conforme ele vai bebendo para aquilo não passar, ele excede o limite, porque o ser humano não tem limite mesmo. Por que o sujeito fuma uma maconha, cheira uma cocaína, fuma uma pedra de crack? Exatamente pelo prazer, pelo bem-estar que ele tem naquele momento que aquilo está fazendo, está agindo no corpo dele. E se ele não se reconhecer pecador, precisando de um Salvador, não adianta Cristo vir e libertá-lo, porque ele vai voltar. Cristo vem e liberta, o diabo diz: olha, mas você vai ficar sem, aquele é tão bom. Você vai ficar sem trair o seu marido? Ah, que é isso? Seu marido não é nada disso não, é bom, é o amante. Você vai ficar sem trair sua mulher? Ah, já pensou, você chega lá na sua casa, sua mulher com cheiro de alho na mão? Não, bom é aquela amante que você tem, toda cheirosa, unha feita, toda bonitinha. Se a pessoa não quiser, não adianta Cristo libertar. O sujeito é liberto hoje, daqui meia hora ele volta a fazer de novo. Agora, se a pessoa quer ser libertada, Cristo liberta. Lucas capítulo 4, versículos do 18 ao 21. Quem pode dizer isso que eu vou ler aqui? Eu já vi muita gente falando isso, dirigindo-se a si próprio. Ninguém pode dizer isso. Isso aqui quem pode dizer é só Jesus, olha. Porque isso aqui que eu vou ler é o que está escrito a respeito de Jesus, não de nenhum outro homem, Jesus. Lucas capítulo 4, você vai encontrar também em Mateus 13, 54 e Marcos 6. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Não está falando aqui, irmão, irmã, dos que estão presos numa cadeia. Não é desses cativos. Não é restaurar a vista àqueles que são deficientes físicos, não. Não é esta a visão. Porque para pôr em liberdade os oprimidos, são todos que estão, na verdade, cativos e cegos pelo diabo. Cativos e cegos pela ação dos prazeres da vida. Só Cristo vai libertar. Ninguém liberta. A pessoa tem que se ver. Olha, eu estou fazendo coisa errada, estou traindo o meu marido, ou estou com uma amante,
Ou estou usando droga, ou estou bebendo, ou estou roubando, ou estou sendo desonesto nos meus negócios, estou sendo desonesto naquilo que eu falo, estou com implicância com esse, com aquele outro. Agora, se a pessoa não se vê como pecador, como é que Cristo vai libertar? Libertar do que se a pessoa não se vê como presa aos laços da iniquidade? E o que a Bíblia fala de libertação? Oh, meu Deus, será que vai dar tempo? Tem que dar. A Bíblia diz o que dessa história de libertação? Eu falo algumas coisas aqui, mas a Bíblia não fala de culto de libertação em lugar nenhum. Em lugar nenhum a Bíblia sequer sugere: olha, vamos fazer um culto, reunir os cativos, os pecadores, para a gente libertar, para Cristo libertar. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala o quê? João capítulo 8, versículo 32. O que a Bíblia fala? Que o Evangelho é o instrumento de libertação. Não é o Mário que é contra culto de libertação. Não sou eu que sou contra. Eu estou dizendo para você o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o Evangelho é um instrumento de libertação. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta. Não é o culto, o homem gritando, levando a pessoa lá na frente, mandando todo mundo estender a mão, gritando queima. Isso tudo é teatro. Ora, eu estou usando a Bíblia. Me mostra isso na Bíblia. Mas não é só aqui. Vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É o Evangelho. É o Evangelho que liberta. É a pregação do Evangelho. É a proclamação do Evangelho que liberta. Porque com a proclamação do Evangelho a pessoa se vê como pecadora, se entende como pecadora, como presa no laço da iniquidade e necessitada de um libertador que é Cristo. É o Evangelho que leva essa verdade. Não é um culto. Nós temos aqui pregar o Evangelho, pregar a verdade, para que mais e mais pessoas se vejam pecadoras e através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sejam libertas. O instrumento de libertação é o Evangelho. E acabou o tempo. Vamos orar. Amado Deus, poderoso Senhor, que mais e mais pessoas, Senhor, possam entender que o Evangelho é um instrumento de libertação. Não são gritos, berros, ordens. Não, é o Evangelho que liberta. Porque o Evangelho é a palavra de Cristo, é a verdade única, soberana. Abre, Senhor, o nosso entendimento para a verdade. Continua, Senhor, falando com os meus irmãos e irmãs. E, Senhor, continua identificando em cada um a necessidade da libertação.
E só Cristo liberta. E o Evangelho é um instrumento de Cristo para a libertação. Esta é minha oração. No nome do nosso Senhor, Salvador e Libertador Jesus Cristo. Amém.